eles começam a parar de fazer outras coisas que eles precisam fazer para viver. Ter relações, conexão com as pessoas, de trabalhar, de estudar, e eles começam a se isolar. A gente, durante muito tempo, falou de dependência química, teve o auge da década de 80, eu vivi. A cocaína era a droga talvez mais que gerasse adicção, o álcool sempre teve aí, né? Hoje a geração Z começa a lidar com álcool bem diferente, né? Tá bebendo menos. Você hoje vai a barzinhos, tem drinks sem álcool. Tem uma carta de drinks sem álcool. De todos os tipos. De todos os tipos. Já são aí você vendidos fala, separadamente. Que coisa legal. Né? Então, assim, tem uma demanda por uma geração que não quer mais usar o álcool para anestesiar ou para fugir, seja lá como for. Agora, quando é que explode e fica claro essa questão das adicções, ou seja, da dependência comportamental, do que a gente faz? Porque as pessoas, eu acho que durante muito tempo ficaram muito claro assim para elas, a droga, álcool, cocaína, cigarro, né? Não o vape, cigarro, isso dá dependência. Eu acho que durante muito tempo isso ficou muito claro. Quando é que as pessoas começaram a entender que não é só uma química que dá dependência, é aquilo que a gente faz também? Ela ficou muito clara, como também não foi claro no passado. Como a gente tinha propaganda, até médicos que divulgavam o uso de cigarro, de outras bebidas. Cigarro para emagrecer. Exato. Eu sou de um tempo que as pessoas falavam assim, eu fumo porque se eu parar de fumar eu engordo. Não, além de ser status, para as mulheres, entrou com essa questão de cigarro emagrecia. E como funciona a questão da parte química mesmo? Quando a gente vai pensando em drogas, vamos citar a cocaína. Uhum. Da onde vem a cocaína? Da coca. Uhum. E o que também é derivado da cocaína? O crack. Quais são as diferenças dessas substâncias? Elas vão evoluir da coca para cocaína, para o crack, pasta base. A gente tem mais efeito de liberação de dopamina, de prazer, e menos tempo de efeito. Mais rápido, né? Mais rápido. O prazer imediato é cada vez mais rápido. Essa receita vai levando a comportamentos mais compulsivos. Quando a gente pega a tecnologia, que é uma coisa que foi criada, ela existe, né, desde que o mundo é mundo, arco e flecha foi uma forma de tecnologia. Uma tecnologia, exatamente. Mas a gente começa a criar tecnologias. Para lidar com as tecnologias, vem o smartphone, a gente começa a potencializar e diminuir o tempo de resposta e aumentar a intensidade. Faz mais rápido, né? Faz mais rápido. O nosso cérebro, ele não consegue lidar e assimilar. Então ele vai ter uma fonte de recompensa, ele vai ter uma resposta de prazer rápida, mas curta. A hora que eu começo a sentir o prazer, acabou. Aí ele quer mais. E de repente tem oferta ali, tem oferta aqui. Então eu começo a buscar cada vez mais e mais. E aí uma porcentagem pequena ou média, porque hoje todos nós estamos com dificuldade de lidar com a tecnologia. Com a tecnologia, com certeza. Principalmente os mais novos, que foram mais vulneráveis, eles começam a parar de fazer outras coisas que eles precisam fazer para viver, de funcionalidade. De ter relações, conexão com as pessoas, de trabalhar, de estudar. E eles começam a se isolar. Todo o comportamento dele fica direcionado para aquela fonte de prazer rápida e curta. Como se a tecnologia fosse o intermediário dele com o mundo, né? Exato. Ele não vai mais no mundo ver, né? Vivenciar, experienciar. Ele faz isso tudo através da tecnologia. Exato, porque ela me dá prazer, ela é segura, às vezes é muito mais interessante da realidade que eu estou vivendo. É uma fonte de prazer que eu não preciso me exercitar, mascara de sintomas de ansiedade, de depressão, de fobias que eu estou sentindo. Uhum. Então, acaba sendo uma grande válvula. E aí, quando a gente pega esse indivíduo que está amadurecendo, como se fosse um carro que vai recebendo algumas batidas e amadurecendo ao longo da vida, e está em desenvolvimento, e a gente expõe ele, a gente está aprendendo como que esse indivíduo vai se desenvolver, que é nossos jovens, nossas crianças. Então, o que você está falando é que quando esse scrolling, né, esse rolar de tela, que ainda ficou melhor ainda quando você faz isso com o dedinho, né? Sim, antes você tinha que digitar lá o site para você abrir um site de informação, agora você fica com o dedinho enrolando, e as crianças fazem isso com uma facilidade absurda. É muito intuitivo, né? É muito intuitivo. Então, o que você está dizendo é que as crianças que são expostas a isso desde muito cedo, o cérebro começa a criar circuitos de prazer imediato muito cedo.
e não vai querer outra coisa. Exato. A gente está começando a ter já publicações em revistas consagradas como a JAMA sobre o efeito dessa exposição precoce a telas. E uma coisa que é um aviso, que quando começou a ter exposição às telas, muitas escolas internacionais começaram a expor cada vez mais o uso de tablets. Só que quando você ia lá no Vale do Silício, que é um dos grandes centros onde se instala grandes empresas de tecnologia, grandes big techs, tinham escolas que chamavam de escolas de baixa tecnologia, escolas low-tech. Os filhos desses indivíduos que desenvolviam tecnologia, eles não tinham exposição à tela até os 10 anos. Uhum. Porque a gente não conseguia garantir como que esse cérebro exposto a recompensa rápida e curta, ele vai desenvolver. Isso você está falando é tão verdade. A Dinamarca eu estava lendo outro dia, foi o primeiro país que assim, botou tablet em todas as salas de aula. E ano passado, a Dinamarca, o Ministério da Educação decretou que tira tudo, volta-se ao ensino mais rudimentar. Caderno, lápis, e vamos começar como a gente estava antes. Porque foi feito um estudo, as crianças estão perdendo criatividade, as crianças estão perdendo iniciativa, curiosidade. Empatia é aprendido, exatamente. Empatia é estudado. Então, isso que você está falando é uma verdade. As crianças precisam de um processo de aprendizagem, elas precisam estar expostas gradualmente à informação. Ela precisa sedimentar aquele conhecimento. Para o cérebro desenvolver de forma mais saudável. Ele não pode ter uma fonte de recompensa sem um período de aprendizagem, de processamento. Não está nem preparado para isso. Ele não está preparado para isso. Para essa abundância de conhecimento. Isso pode levar a muita frustração no futuro, porque a vida não é recompensa rápida, imediata e intensa. A vida é maratona, né? A vida é maratona. Não é curta distância. Não é curta distância. Não é 50 metros, você precisa nem se preparar, 100. Você precisa se alimentar, você precisa se hidratar. É um processo. E às vezes os jovens eles acabam não tendo essa percepção quando tem recompensa rápida. Eu acho que isso sempre foi um pouco assim, né? Por isso na adolescência os excessos. Mas com a tecnologia na mão, né? Isso se tornou uma coisa muito mais marcada. Exato. Não é à toa que o nível de depressão e até suicídio aumenta a cada ano na população infanto-juvenil. Está se tornando mais precoce e mais intenso. Potencializa, esse cérebro não está pronto para receber. Exatamente. E a gente já pensou isso há muitos anos. A gente não proíbe no Brasil 18 anos beber e nos Estados Unidos 21? A gente não proíbe ter acesso a jogos, não proíbe uma série de coisas porque a gente entende que aquele jovem não tem maturidade. A internet abre portas para tudo. Tudo. E se pra gente abre as portas, pro jovem que é nativo da tecnologia, é muito mais fácil ele conseguir. Ele já tá lá, né? Ele já tá lá. Ele nasceu lá, né? Ele sabe muito mais do que a gente. Exatamente. E esse é o grande desafio que a gente enfrenta hoje. Dos pais poderem, quando o governo, o Ministério da Saúde, né? Da saúde não, da educação, colocando que os pais têm que fiscalizar os filhos. Só que tem que treinar esses pais. Tem que treinar. Porque esses pais são o milênio, da geração milênio, acho até que antes. Os pais não estão preparados. As crianças nasceram no mundo digital, são seres digitais. Os pais não. Os pais ainda estão naquela transição analógico, universo analógico, universo digital. Tem que ter capacitação. Né? Exatamente. Porque não basta você transferir essa responsabilidade. Como é que a gente treina esses pais? Em 35 anos de consultório, pude observar um padrão comportamental que se repetia. A pessoa estava clinicamente estável, mas existencialmente vazia por dentro. Sintomas e sentido ou propósito de vida são universos bem diferentes. O remédio reduz o ruído mental, mas é o porquê viver que escolhe a música que irá tocar na sua mente. Sem direção, o cérebro repete sem refletir as ações em um modo automático. Com direção, a atenção e a motivação se alinham. Por isso, durante esse Setembro Amarelo, decidi disponibilizar todos os meus cursos com 50% de desconto. Não é estratégia comercial, é reconhecimento de uma realidade muito dura. O desconto de 50% é válido apenas até dia 30 de setembro. Vamos te mostrar que existe um mapa possível
para fazer a sua vida sair do vazio existencial. Se você está pronta para transformar intenção em prática, clique no link abaixo e inscreva-se agora.